On the shore of a lake in the great upstate of New York came the call of a loon, cold, cold, over a plume of smoke. Hoje eu vou conversar com Luiz Albertini, professor de uma prática de yoga que não é nada zen. Tudo bem, Luiz? Tudo bom. Então tá bom. Gostaria que você começasse contando pra gente como funciona a Yoga Sports. Então, o Yoga Sports é o yoga segmentado para os esportistas, né? Eu sempre falo que as práticas do yoga que a gente encontra nas academias, nos estudos em geral, todas elas são muito boas para os atletas. Mas os atletas, por exemplo, o corredor, ele precisa de trabalhar determinados grupos musculares, ele tem outros aspectos psicológicos para serem trabalhados, e o Yoga Sport atende exatamente essa necessidade. Então eu falo que o Yoga Sport é o yoga segmentado para os atletas. E tem posturas específicas para cada esporte? Para o corredor, para o nadador? Exatamente. Por exemplo, um praticante de golfe, né, o grupo de músculo que ele precisa trabalhar, os aspectos que ele precisa trabalhar, não tem nada a ver com o corredor. Então tem que ser uma prática específica para o corredor, uma prática específica para o golfista. Entendi. E quais são os principais benefícios dessa prática? Então, o corredor, por exemplo, né, ele precisa trabalhar muito o aspecto cardiovascular, respiratório. Então, são técnicas que fortalecem esses aspectos. Grupos musculares das pernas. Então, como ele trabalha muito as pernas, ele tem que também estar compensando grupos musculares de braço, tronco, né? O yoga sempre vê a pessoa como um todo. Então, a gente trabalha os grupos musculares que a modalidade esportiva exige, mas trabalha outros músculos também para trabalhar ele como um todo. Então, não pode descompensar os músculos da coluna, né, e só trabalhar o músculo da perna. Esse trabalho é um todo, né? Pode-se dizer que é um auxílio aos exercícios que a gente faz na academia, de musculação mesmo? Então, o que acontece? A proposta da educação física, né, a musculação em si, é importantíssimo para todos os atletas. Então, assim, o yoga não substitui a ginástica. Isso é bom ficar bem claro. Agora, como atividade complementar que favorece a melhora da performance do atleta, é bom, é muito bom. Então, não substitui, ela complementa. Yes, I've been black, but when I come back, no. Oi, sou a professora Josi, sou professora do Biorritmo. A gente vai demonstrar um pouquinho da aula de Biosuspension Training, que usa o aparelho chamado TRX, a mais nova novidade da academia. Basicamente, a gente consegue reproduzir qualquer exercício para qualquer grupo muscular utilizando o TRX. Esse aparelho fica suspenso, por isso que a aula chama Biosuspension. Ele tem uma base fixa e a partir dela a gente faz os movimentos, sempre posicionando de acordo com a âncora. A gente vai mudando o ângulo, dá para fazer muita coisa através dos movimentos. O mais gostoso nessa aula, e que é uma coisa que a gente tem que exercitar o tempo todo, é a questão da noção corporal. Porque é uma aula super forte, que a gente tem que usar todos os grupos musculares. Aparentemente está fazendo o braço, mas tem que usar o abdômen, tem que usar o glúteo, então é coisa da noção corporal mesmo. Se você não usar ele lá direito, sai com dor nas costas, dor no corpo todo. Então eu acho que é coisa de estar atento à postura do corpo. A aula tem o objetivo de ser feita em 30 minutos. Então, a grande proposta e a grande vantagem é justamente um treinamento extremamente eficiente em 30 minutos apenas. Todo tipo de pessoa pode fazer essa aula. A gente tem várias opções e níveis de intensidade, adequando para cada capacidade do aluno. A ideia da aula é o alongamento. Você consegue fazer
posturas que sem o aparelho eu não conseguiria. Embora tenha sido só 15 minutos, já dá para sentir bem que trabalhou os músculos que eu não trabalhei na musculação e fiz ontem, bíceps e tríceps. Então tem uma diferença. Como você usa o peso do seu próprio corpo para fazer os exercícios, ele pega bem. Uma coisa bem interessante é a origem desse equipamento. Ele foi inspirado na guerra, os militares não tinham como treinar, porque eles estavam no meio do nada. Aí eles começaram a grudar tiras dos paraquedas deles nos jipes ou em algum outro suporte e começaram a fazer exercício. Então, ele foi inspirado nos exercícios dos militares na guerra. Por que você disse que esse tipo de yoga não é zen? Então, porque muitas vezes Zen dá uma ideia de alguma coisa que é muito relaxado, muito paradão e não tem nada a ver. Os atletas estão buscando performance e o yoga favorece isso. Eu sempre costumo falar uma frase que descreve muito bem: ativamente calmo, calmamente ativo. É um estado de equilíbrio. E o atleta em equilíbrio ele pode produzir muito mais. Ele pode buscar melhores performances através desse equilíbrio. Essa é a proposta, não ficar muito paradão. Não dá para correr paradão. Mas tem algumas práticas de yoga que buscam o relaxamento que também são ótimas. Então, relaxar é super necessário, né? O Yoga Esporte a gente faz todo esse trabalho, né? E um momento ele vai ter que aprender a relaxar também. Porque depois da corrida, para ele se manter equilibrado, ele tem que saber relaxar. Ele tem que saber se controlar emocionalmente antes de uma corrida. É muito comum a gente ficar muito nervoso antes de uma prova. Né? Então tem que aprender a relaxar para antes da prova estar ali tranquilão, mais alerta. Tem que estar ativamente calmo, calmamente ativo. Meu nome é Fernando Eide Filipe, eu sou advogado, eu corro regularmente há 11 anos e uma história bacana que eu tenho para contar. Uma vez eu fui fazer uma prova chamada Volta da Ilha, que é uma prova de equipe muito bacana, revezamento, e que eu recomendo a todos a menos um dia passar por essa experiência. E aí meu primeiro trecho nessa prova foi um trecho chamado o trecho do Costão, que eu subo ali, saio da praia do Costão do Santinho, passo pelo lado do hotel e entro numa trilha chamada trilha ecológica. No final dessa trilha, que é toda arborizada, você sai ali num descampado, que é uma super duna, estava um dia com um super sol. E aí eu saio dessa trilha ecológica, dou ali de cara com uma super duna e tem duas pessoas da organização. Do lado direito um cara num guarda-sol e sentado numa cadeira de sol, e do lado esquerdo também um outro cara da organização sentado também numa cadeira de sol. E aí eu olho para os dois e falo, para onde eu vou, né? E eles esticam a mão assim, como me oferecendo aquela duna, para eu poder superar aquele desafio. E aí o bacana é justamente subir essa duna, super difícil, mas um desafio muito bacana. E no final das contas é por isso que eu corro. Qual a maior dificuldade que você enxerga nos seus alunos, nos praticantes de yoga? Então, normalmente os corredores, eles falam muito sobre a dificuldade de respirar. É normal, assim, as pessoas em geral têm uma respiração muito superficial. Então, quando você é mais exigido ainda na corrida, aparenta muito mais essa deficiência. Então, o Yoga Esporte tem uma técnica específica para melhorar a respiração. Aumenta até 30% a absorção de oxigênio. Isso já foi testado no laboratório. Então, essa técnica favorece muito os corredores em geral, os atletas em geral, né? E outra dificuldade também é a concentração. Né? Os atletas quando eles estão ainda numa situação sem muita exigência, então eles estão correndo, está bem, mas quando começa a bater o cansaço, quando começa realmente a exigir, mentalmente as pessoas também, por não ter treinado, ela meio que desaba ou não consegue muita coisa por falta de concentração, falta de exercitar a mente. Se o casal for um casal competitivo, e essa competição já acontecer na relação, na corrida ela também vai acontecer. Então pode ser prejudicial se um começar a competir com o outro. A gente tem que lembrar que, apesar de ser interessante o casal correr junto, porque é um momento junto, muito provavelmente o corpo desse homem e dessa mulher são muito diferentes. A capacidade que ele tem, a capacidade dela são diferentes também. Ou seja,
Pode ser que o homem esteja correndo num passinho que ele gostaria de ir muito mais rápido e a mulher está lá sofrendo para alcançar ele. Então, quando existe essa disparidade, pode existir um conflito e um atrito. O ideal é que num treino de rodagem, num treino que é só para passear, esse casal esteja junto. E quando eles vão fazer treinos muito específicos, isso aumenta, mostra a diferença deles de rendimento, eles possam estar separados.